E agora eu queria chamar Dr. Miguel Gonçalves. Ele é fisioterapeuta da da Unidade de Fisiopatologia Respiratória e Ventilação Não Invasiva, do Serviço de Pneumologia e Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João, Porto, Portugal, professor da Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal, uma das maiores referências mundiais no tratamento respiratório de pacientes com amitrofia muscular espinhal, coautor, juntamente com o professor John Barr, dos maiores influentes e eficazes protocolos de ventilação não invasiva, técnicas de tosse assistiva, terapia intensiva em doentes neuromusculares, publicados em revistas científicas de grande prestígio. E ele é membro do Comitê Científico do INAME. Miguel. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Quero agradecer do fundo do coração ao INAME. Eu tenho vindo ao Brasil falar de doenças neuromusculares desde 2003. Desde o Duchenne, à esclerose amniotrófica, e de facto este é claramente o evento de uma doença específica neuromuscular que mais me impressionou no Brasil. E tudo isto organizado por uma associação de doentes que ainda não é profissional. Portanto, ainda mais trabalho dá. Os meus parabéns à organização, aos pais e a toda a comunidade da amitrofia muscular espinal que se envolveu neste evento. Porque, de facto, todos nós estamos aqui para tentar perceber e tentar dar os melhores cuidados aos nossos doentes com amitrofia muscular espinal. Um pouco, para quem não me conhece, eu vivo num país que tem menos população que a cidade de São Paulo. Somos, de facto, um país pequeno da Europa. Eu vivo no norte do país, trabalho num hospital universitário que é o maior centro de referência no país, onde temos cerca de 3.500, 3.800 pacientes ventilados no domicílio, cerca de 30% deles dependentes totalmente e apenas 5% têm traqueostomia. Portanto, são todos convidados para vir, faço sempre a publicidade da minha cidade do Porto, onde não se faz traqueostomia e se bebe o melhor vinho do mundo. De facto, a minha aventura começou com o professor John Bach, há 20 anos atrás, onde nós tentamos juntos atualizar e acompanhar o que há de melhor nos tratamentos respiratórios dos doentes neuromusculares, onde há 20 anos atrás, confesso, que o nosso grande desafio há 20 anos atrás era a amitrofia muscular espinal. Na altura, começávamos a ter crianças com amitrofia espinal tipo 1 adolescentes, hoje são adultos. E hoje em dia, é isso uma das mensagens que eu vos queria passar, hoje em dia do ponto de vista ventilatório, do ponto de vista respiratório, a amitrofia muscular espinal deixou de ser um desafio para nós. O protocolo está lá, há que aplicá-lo, até agora não há nenhuma adaptação, nenhum protocolo diferente do que aquilo que nós escrevemos, que demonstre uma melhor qualidade e uma melhor sobrevida destes doentes. Portanto, eu acho que agora não há mais que inventar, há que seguir aquilo que nós escrevemos e os doentes vão passar bem. Confesso-vos que neste momento o nosso grande desafio dentro da população de doentes neuromusculares deixou de ser a amiotrofia, passou a ser a esclerose lateral amniotrófica, que é de facto aquela doença neuromuscular mais difícil de acompanhar com os nossos protocolos não invasivos. Mas de facto, para vocês terem uma ideia de quando é que tudo isto começou, o que é um doente dependente de ventilação? Não é? Será que é assim tão difícil? Será que é um ser assim tão frágil? Será que não tem qualidade? E de facto nós fizemos uma retrospectiva nos últimos 70 anos do que é os cuidados respiratórios nos doentes neuromusculares. E foi um pouco graças à escola que nós tivemos, nomeadamente em relação aos doentes com poliomielite, que não foi há muito tempo atrás, nos anos 50, ventilavam dentro destes pulmões de aço, não é? E viviam assim, e depois saíam dos pulmões de aço e tinham esta estrutura metálica à volta do tórax, não é? Com poliomielite,
totalmente dependentes, não é? Não havia qualquer tipo de reversibilidade e viviam anos, viviam décadas, viviam várias décadas. Esta senhora morreu com 88 anos, ficou ventilada aos 20. E de facto começou-se a perceber, não é, que a ventilação não invasiva, quando é possível através da boca ou através do nariz, e esta é a primeira doente da história da medicina a ser ventilada pelo nariz, em 1985, começamos a perceber que os pacientes podem viver com esta abordagem indefinitivamente, até podem ter uma vida normal. Este foi dos casos que mais me impressionou, que eu conheci, ainda é viva. Esta senhora, esta menina aqui, é uma doente com pólio, contraiu pólio na idade dos 12 anos. Esta fotografia foi quando ela tinha 12 anos. Isto foi tirado em 1956. Isto é ela em 1978. Nunca mexeu, desde os 12 anos, nada do pescoço para baixo, nada, pólio muito severa, e a capacidade vital dela e o movimento diafragmático era nulo desde os 12 anos. Isto é ela, com 24 anos, casou, né? Quando teve o seu marido. Ela evoluiu, acompanhou. Portanto, pode ser que é a pessoa com mais experiência em ventilação não invasiva do mundo, porque não houve tecnologia nenhuma que ela não experimentou, não é? Para ter uma ideia, ela agora até está telemonitorizada, não é? Mas isto é ela na última vez que eu a vi. Mãe de 6 filhos, avó de 16 netos. Nunca mexeu nada do pescoço para baixo, desde os 12 anos, e tem 72 anos. Ainda é viva. E é ela que continua a mandar lá em casa. Portanto, isto é só para vos dar um exemplo de que eu não tenho dúvidas que isto começou com a poliomielite e começou há muitos anos atrás. Eu estou convencido que, a não ser que uma medicação altere este percurso, que até agora eu já vos vou explicar que não tem alterado, estou convencido de que, eu não, porque eu vou estar muito idoso nessa altura, mas estou convencido que muitos jovens, daqui a 30 ou 40 anos, vão estar a falar dos nossos doentes com hipertrofia muscular espinhal com 60, 70 anos. Não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos lá ver como é que isto se faz. Tentar perceber um pouco as componentes da falência respiratória na doença neuromuscular, nomeadamente na miotrofia muscular espinal. Todos sabem que a divisão, o diagnóstico é fundamental. Todos sabem que a miotrofia muscular espinal tipo 1 mais a tipo 1A é aquela em que é preciso ter uma abordagem mais precoce, é aquela mais grave, e de facto, hoje, a sobrevida, eu continuo a ouvir falar, quando entrei na sala, os meus colegas que me antecederam na palestra, começam a falar de sobrevida da miotrofia muscular espinal tipo 1, aos 2 anos, 3 anos. Eu acho que eu já não consigo ouvir isso, porque eu não tenho uma criança com miotrofia muscular espinal tipo 1 que me falece antes dos 5 anos, há mais de 15 anos. Portanto, a ventilação não invasiva, o protocolo mudou completamente o percurso natural da doença. E agora temos, não é, esta nova era, a era da medicação. Confesso-vos que, para mim, e para o professor John Bach, vocês vão ouvi-lo mais daqui a pouco, diretamente dos Estados Unidos, para nós tem sido muito interessante acompanhar esta evolução da medicação, porque de facto criou-se aqui um novo paradigma. Nestes últimos 20 anos, eu e o John Bach temos, em congressos, e quem já nos viu em congressos no Brasil e até a nível internacional, temos sido muito polémicos por acreditar na sobrevida destas crianças, mesmo sem nenhum tratamento farmacológico. E sempre fomos acusados de que não vale a pena, é muito difícil, faz traqueostomia e deixa a criança com pouca qualidade de vida. Ou então, principalmente na Europa, naqueles países mais frios não só em termos de temperatura, mas em termos culturais, onde o tratamento destes doentes, quando eles entravam no UTI, era morfina e oxigênio. Era deixar ir. Não é? E agora, todo mundo quer, não, vamos investir nestes doentes porque temos o Nusinersen, temos o Zolgensma, temos outros que vêm aí. Não é? Confesso-vos que para nós tem sido muito interessante, porque a minha prática não mudou nada.
continuava a acreditar na sobrevida destes doentes antes e continua a acreditar na sobrevida destes doentes depois de qualquer medicação que venha a aparecer, custe o que custar. E, de facto, tem-se visto muita movida, a gente chama, os espanhóis têm essa expressão, muita entourage, muita movimentação em torno das medicações. Esta é a minha primeira mensagem para a comunidade da amiotrofia muscular espinal do Brasil e para a comunidade da amiotrofia muscular a nível mundial. Se as famílias, se os profissionais de saúde investissem tanto nos protestos, nas demandas, nas organizações, nos Facebooks, nas redes sociais, se investissem tanto nos cuidados respiratórios, como investem na tentativa de convencer governos a pagar medicações que não está em causa a sua eficácia, com certeza que havia muito mais crianças vivas do que há hoje. Porque assim, é o que eu vou tentar explicar isso. Nenhum destes medicamentos resulta se a criança falecer. Portanto, é importante haver esta exigência, mas deem energia também à procura dos melhores cuidados respiratórios. Porque, de facto, a criança com amiotrofia muscular espinal, e eu já falo do adulto, o paciente que já transita para a idade adulta com amiotrofia muscular espinal, seja ela tipo 1 ou tipo 2, tem, de facto, vários problemas. Não é? E hoje em dia temos soluções para todos estes problemas, da hipoventilação, ao distúrbio do sono, à falência hipercapnia, à deformidades da caixa torácica, à tosse infectiva. Mas antes disso é preciso avaliar muito bem o nosso doente e tornar as coisas simples. Sabemos a fisiopatologia da criança. Sabemos essa fisiopatologia. Sabemos que há fraqueza dos músculos respiratórios, respiração paradoxal, deformidade da caixa torácica, intolerância à posição de sentado. Sabemos exatamente o que é que temos que avaliar. E não há que avaliar não é preciso os doentes fazerem exames muito sofisticados. É ver sintomas, é ver capacidade vital, é ver tosse, se possível, é ver como podemos maximizar essa insuflação e ver oxigênio e dióxido de carbono. Os sintomas são claros. Não é? Claro que os sintomas na criança são diferentes do adolescente e são diferentes do adulto. Okay? Mas o que é certo é que a ventilação não invasiva atua diretamente nesses sintomas. Os doentes dormem melhor, os doentes têm menos cansaço durante a noite, os doentes têm melhor apetite, os doentes têm mais níveis de concentração. Tudo isso é fora da questão do dióxido de carbono, do oxigênio, mas é muito importante para o doente. E, de facto, os doentes tendinomusculares em geral e as amiotrofias musculares espinais em particular, eles tentam compensar a sua hipoventilação alveolar fazendo mais esforço. Ok? E passo a apresentar, porque eu sei que isto não é feito, principalmente em crianças com amiotrofia muscular espinal tipo 1. Hoje em dia, para mim e para o John Bach, para nós, a avaliação regular da capacidade vital é fundamental. Fundamental. Porque vai nos dar o prognóstico, não só se a criança está a melhorar, como até hoje nós temos dados, estes são dados de 300 doentes antes do Spinraza e antes da medicação. Nós agora estamos a ver muitos destes doentes que ainda continuam vivos, estamos a acrescentar aqueles que começaram a fazer Spinraza e estamos a ver, desde o momento que eles estão a fazer Spinraza, qual é que tem sido a evolução da sua capacidade vital. E posso dizer que a capacidade vital é muito importante porque nos vai predizer. A pergunta que os pais mais me fazem é: quanto tempo eu posso tirar o meu filho do ventilador? Quando é que o meu filho vai ficar totalmente dependente? Porque o que é um facto é que cerca de 45% das crianças com amiotrofia muscular espinal tipo 1 fica totalmente dependente do ventilador depois dos 10 anos. E os outros 55% ficam antes dos 10 anos. Totalmente dependentes. E como é que nós sabemos quem é que fica mais dependente e quem é que não fica menos dependente? É através do comportamento da capacidade vital, que vai estar sempre a aumentar, não é? Começa com 30, 50, 60 e vai estar sempre a aumentar até que atinja um platô.
E quando atinge esse platô, normalmente é quando a criança começa a ficar mais dependente do ventilador. No caso da 1A, da 1B, da 1C, da 2A, da 2B e do tipo 3, não é? Vocês veem neste artigo que é diferente a capacidade vital, o platô da capacidade vital e, consequentemente, a idade que eles ficam totalmente dependentes. Então, qual é a receita? Não é? Qual é a receita? É medir a capacidade vital 3 em 3 meses e nós sabemos que se a criança atingir 200 ml de capacidade vital antes da idade dos 5, tem uma enorme probabilidade de continuar a ter autonomia ventilatória até aos 10 anos. Eu ainda não vi nenhuma criança com mitrofismo muscular tipo 1 com autonomia ventilatória depois dos 15 anos. Mas não sei o que é que vai acontecer com esta medicação. O que eu vos posso dizer, em primeira mão, eu não avaliei estatisticamente os dados todos, mas os nossos dados dos doentes que fizeram, independentemente do número de doses, mas que fizeram o Spinraza, obviamente não medimos os que fizeram Josema porque é antes dos 2 anos, não teve qualquer efeito na melhoria da capacidade vital. Portanto, claro que o Shopping Tend, o Hammersmith, são parâmetros importantes do ponto de vista motor, mas do ponto de vista respiratório, aquilo que eu vos digo é que não há, quer dizer, há uma correlação entre a capacidade de pôr de pé e a autonomia ventilatória e o aumento da capacidade vital de acima dos 200, 300, 400, 500 mililitros a partir dos 5 anos. Mas as únicas crianças com mitrofismo espinhal tipo 1 que eu vi a colocar-se de pé foram aqueles que fizeram o Spinraza aos primeiros 10 dias de vida. A partir dos 20, 30 dias de vida, eu ainda não vi eles a porem-se de pé e, consequentemente, ainda não melhoraram a sua capacidade vital para ambicionar uma autonomia ventilatória. Ok? E quando hoje eu sei que se tenta promover um tal desmame ventilatório, seja ela em ventilação não invasiva ou ventilação invasiva, isso é, para além de ser ridículo, é feito no escuro. É feito sem qualquer segurança. Meçam a capacidade vital, vejam este artigo que nos diz exatamente qual é a nossa média e vejam se a criança consegue ou não consegue respirar sozinho. Na traqueostomia, eu posso-vos dizer, por isso é que nós dizemos que uma criança com mitrofismo espinhal tipo 1, que é traqueostomizada, raramente fica com ventilação autónoma. Fica totalmente dependente. Estar a querer ganhar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de ventilação autónoma com uma capacidade vital de 20 mililitros ou de 10, é a mesma coisa que vos pôr a vocês debaixo da piscina, debaixo d'água, durante 2 minutos. É sufocante para a criança. Não é? Mas também percebi que aqui no Brasil fazem isso porque houve uma lei qualquer aqui no governo que diz que nenhuma criança totalmente dependente por traqueostomia tem acesso à medicação. Percebi. Então os pais estão a tentar tirar 2 minutos, 3 minutos. Quer dizer, eu até compreendo a decisão da família, mas os fisioterapeutas e os médicos que cuidam desse doente têm que garantir que isso é feito em segurança e meçam a capacidade vital pela traqueostomia. Ok? Portanto, isto é a minha primeira grande mensagem, porque eu percebi, nestes últimos dias que estive aqui, ia falando com muitos pais e falando com colegas, que isto não está a ser feito. Não é? Dissecam as crianças com Shopping Tends e Hammersmith, mas esquecem-se daquilo que é mais importante, que é a evolução respiratória através da capacidade vital. Depois temos a saturação noturna e a saturação diurna. É muito importante ver o trend, não é só a saturação do momento, mas ver o trend, não é? Ver como a criança, gravar o trend do oxímetro, ver que a criança ou o doente vai desaturando durante a noite e durante o dia e com parâmetros de ventilação invasiva estabiliza essa saturação. A monitorização 24 horas permite-nos, por exemplo, ver que de dia é diferente da noite. Alguma coisa se passa aqui, não é? Que o doente está 24 horas dependente do ventilador e como é que ele está a metade do dia assim e à noite está diferente. Ok? É importante não é só ver o oxímetro porque as crianças estão monitorizadas 24 horas, mas tentar perceber o trend. Raramente fazemos gasometrias hoje em dia aos nossos doentes, a não ser que queiramos ver numa fase aguda o pH.
hoje em dia é standard of care, é importantíssimo medir o dióxido de carbono, que é um parâmetro importante para medir a hipoventilação e a hiperventilação também, que muitos destes doentes, especialmente os traqueostomizados, estão hiperventilados, através do CO2, medidas não invasivas do CO2, exalado ou transcutâneo. Confesso que o exalado nós usamos para medir o doente em ventilação espontânea, que na amiotrofia espinhal tipo 1 pode ser complicado porque eles têm uma frequência respiratória muito rápida e o CO2 exalado pode não ser fidedigno. Então, quando colocado no circuito ventilatório, ainda mais difícil se torna. Portanto, nós hoje em dia deixamos de usar o CO2 exalado e usamos o CO2 transcutâneo, que é de facto um aparelho que tem-nos dado uma resposta fantástica, permite-nos ver o CO2 no momento, fazemos um trend, pode ser colocado em cima de uma artéria no braço ou na orelha e hoje em dia portanto, isto é para mim uma adaptação à ventilação não invasiva perfeita, onde eu tenho um tórax redondo, onde eu tenho um desaparecimento da respiração paradoxal, onde eu aponto as pressões respiratórias do meu ventilador à correção da respiração paradoxal e a expansão pulmonar, com uma boa saturação e com dióxido de carbono não hiperventilado e não hipoventilado. Não é? Se eu tivesse que avaliar o dióxido de carbono e não tivesse o CO2 transcutâneo, para ser fidedigno, neste doente eu tinha que tirar 3, 4 gasometrias, o que é extremamente doloroso e não é tão fidedigno. Não é? Porque vocês veem que o CO2 da gasometria é tão fidedigno como o CO2 transcutâneo, mas eu acredito mais no CO2 transcutâneo porque não tenho nem a dor, nem o aumento da frequência respiratória provocado por essa mesma dor da gasometria, para além de ser invasivo. Ok? Temos usado isso imenso nos doentes neuromusculares, e são traçados de nossos doentes com Duchenne, mas temos usado a monitoração noturna e diurna de CO2 transcutâneo. E vocês veem aqui que quando queremos tentar perceber se a criança está bem ou mal ventilada durante a noite, raramente, há exceções, não é? Há exceções, eu tenho ali um especialista do sono, com certeza que vai falar disso e muitas vezes já discordamos, mas raramente eu peço uma polissonografia aos doentes neuromusculares. Acho que não é necessário. Se monitorizamos a saturação e monitorizamos o dióxido de carbono e usamos pressões altas, não é necessário estar a encher a criança de fios e de monitorizações e obrigar a criança a dormir num hospital ou num centro. Para o que nós queremos é acertar a ventilação, uma boa respiração, a ausência de respiração paradoxal e o comportamento bom é corrigir estas saturações e ao mesmo tempo o aumento do dióxido de carbono. Porque vocês foram a ver, se vocês olharem para esta oximetria noturna, parece-vos bem. Acima de 95, isto é durante a noite, ventilação, está fantástico. Mas a criança tinha sintomas. Então, vamos ver o CO2 transcutâneo nessa noite. E tem picos de subida de dióxido de carbono. Ok? Não foi necessário fazer uma polissono para detectar isto. Colocamos o CO2 transcutâneo. Acaba por ser um estudo do sono, é verdade. É um estudo ventilatório do sono, mas sem toda aquela parafernália de fios da polissonografia. Depois percebemos que, obviamente, há hipoventilação. Há que introduzir a ventilação não invasiva ao nosso doente. Isto tem que ser feito em laboratório. Eu, na minha próxima palestra, vou-vos explicar como é que nós funcionamos em laboratório. A criança tem que ser adaptada na posição de deitado para dormir, mas estas crianças estão cada vez a sentar-se mais. E vocês sabem perfeitamente que eu tenho crianças que, de deitados, estão ótimas e precisam de um determinado tipo de pressão e, quando são sentadas, têm outro tipo de necessidade. Como é que eu sei isso? Medindo a capacidade vital, deitado e sentado. Então, quando começamos, e agora juntando todas as amiotrofias musculares espinais, não é? Começamos com vários objetivos. Não é? Por exemplo, na amiotrofia muscular tipo 2, muitas vezes começamos até para preparar uma cirurgia de escoliose, que curiosamente agora, e aí eu acho que tenho visto uma evolução fantástica, porque as crianças com amiotrofia muscular tipo 1, que nunca eram operadas à escoliose, porque estavam muito pouco tempo sentadas, agora, graças à medicação, eles passam mais tempo sentadas, não é?
aguentam mais tempo sentadas porque ganham força motora e agora começam a ser candidatas também a cirurgia de escoliose. Porque, de facto, quando a cirurgia de escoliose não acontece, é complicado e agrava ainda mais a disfunção ventilatória, não é? Portanto, é importante haver essa correção da escoliose, principalmente da miotrofia muscular tipo 2. Começa a haver a tipo 1, vamos ver, não é? Ainda vai demorar 1 ano ou 2 aos primeiros serem operados, e tem que ser, não pode ser nem muito cedo, nem muito tarde. Se for muito cedo, vai endireitar muito e vai bloquear o crescimento torácico da criança, e se for muito cedo, e se for muito tarde, não corrige totalmente a escoliose. Mas a deformidade da caixa torácica, toda a estrutura, coluna e caixa torácica, não é só na coluna, é a caixa torácica também. Não é? E não há cirurgia que opere caixa torácica. A única forma de evitar, não é? Isto são doentes do senhor chamado Viktor Dubovitz, que é muito famoso entre os neurologistas, mas nunca fez absolutamente nada para melhorar a sobrevida destes doentes. E é óbvio que esta criança morreu em 1 ano. Por isso é que ainda se lê, ainda hoje, nos tratados de neurologia, que a miotrofia muscular espinal tem uma sobrevida de 2 anos. Como não se faria de esperar com um tórax destes. Okay? Porque ele nunca fez nada, nem esta criança foi pobrezinha, nunca foi, teve a oportunidade de ser ventilada como deve de ser. Porque, de facto, a respiração paradoxal promove o pectus, promove a deformidade torácica, e é preciso, na terapia respiratória, na ventilação, no cough assist, na fisioterapia respiratória, um dos objetivos é o crescimento da caixa torácica, porque de facto elas têm este tipo de respiração, não é? Não consigo ver, mas acho que neste consigo ver. Aqui, ó. Não é? Portanto, a ventilação não invasiva, se eu coloco um ventilador com um IPAP de 13 ou de 14 nesta criança, vai corrigir a saturação, vai corrigir o CO2. Provavelmente vai corrigir qualquer índice de saturação ou apneia que esta criança tem, mas não vai corrigir a respiração paradoxal. E não vai prevenir o pectus excavatum. Mas será que a ventilação não invasiva a altas pressões reverte o pectus excavatum? Este é um exemplo muito interessante de um doente com miotrofia espinal tipo 2, fraco, é tipo 1C, 2A, que a mãe, na brincadeira, como tinha um pectus tão profundo, colocava leite no pectus dele e o gato subia no peito dele e bebia o leite. Não é? Era uma brincadeira lá de casa, não é? Não é? Chegou o Miguel Gonçalves, aumentou-lhe as pressões para 25, o tórax começou a expandir, a mãe ficou contente porque ele ficou com o tórax mais direito, ele ficou contente porque já não tinha tanta limitação, quem ficou menos contente foi o gato. É possível reverter completamente o pectus excavatum destas crianças com altas pressões, não é? E estes dados são antes e depois, e 6 meses depois, de aqueles que nós chamamos o delta, o high span, portanto um grande delta, um 20 IPAP, 4 de EPAP, 25 de IPAP, 4 de EPAP, 30 de IPAP, 4 de EPAP. Estou sempre a dizer 4 de EPAP, não estou? Para que o EPAP não precisa para nada. Estou sempre a dizer 4 porque não posso pôr menos, são dia 0. Tórax ensino, revertido com expansão pulmonar. Esta expansão pulmonar é feita com o cough assist, com pressões de 50 para menos 50 numa criança de 9 meses. Vocês veem que a ventilação não invasiva, isto é uma comparem, não é? Vejam o tórax desta criança com ventilação e sem ventilação. Portanto, ali há uma paradoxal e aqui há um acompanhamento. Não há qualquer tipo de pectus nesta criança. A ventilação não invasiva sempre foi uma dificuldade por causa das máscaras. Portanto, os defensores da traqueostomia diziam assim: coitada da criança, tem que andar com uma máscara o dia todo. Não é bem uma máscara, são várias máscaras. Um dos segredos da ventilação não invasiva é a alternância de máscaras. Porque nas crianças e nos adultos há vários tipos de narizes, não é? E os narizes vão alternando, vão crescendo de uma forma, não é? Portanto, e hoje em dia, eu lembro-me que há 20 anos atrás, quando nós começamos a fazer isto, havia três modelos de máscara.
A Respironics tinha para aí 3 ou 4. E estamos a falar de pediatria. Um modelo da Respironics, um modelo da ResMed. Não é? Havia também o S e o M. O L nem se fala. Não é? Hoje em dia existem 3, 4 tipos de modelos diferentes. Existe o S, o M, o XS. Não há razão nenhuma para que uma criança não fique bem com a não invasiva por causa das interfaces. E quanto mais dependente a criança estiver, mais alternância de interfaces tem que ter, para não permitir os mesmos pontos de pressão, e mesmo que a criança aguente esses pontos de pressão, a cara dela vai crescer à volta da máscara e vai ficar com aquela deformidade, uma retrognatia facial que não é agradável de ver. Portanto, é possível também prevenir isso, não é? Alterando os vários modelos de interface. Não é? Olha como é que nós fazíamos na altura. Tínhamos que fazer máscaras feitas à medida. Não é? Estes são doentes antigos, só havia esta na altura, mas agora existem várias. Não é? Existe esta aqui. Em caso agudo, temos usado esta máscara e é interessante, eles detestam, as amitrofias musculares espinais detestam esta máscara, porque eles são respiradores nasais, por excelência, mas numa agudização, numa pós-extubação, isto pode ser uma boa alternativa, não é? Mas, de facto, a pronga nasal eu acho que ainda vai haver mais investimento nas prongas nasais. Isto eram os baby flows que nós adaptávamos para a ventilação não invasiva, não é? Adaptávamos as CPAPs neonatais para a ventilação não invasiva, mas há prongas agora mais sofisticadas que permitem que até o doente possa alternar os pontos de pressão. Alguns doentes com amitrofia espinal, tipo 2, a tipo 1 é raro conseguir ter uma ventilação intermitente por peça bucal. Essa ventilação intermitente é deliciosa de ver, porque o doente que está dependente só vai buscar o ar quando ele quer. Não é imposto pelo ventilador, não é? Este doente estava 24 horas ventilado por máscara nasal há cerca de 5 anos e fartou, não aguentou mais e quiseram-lhe fazer uma traqueostomia. Nós fomos lá, apresentamos-lhe a peça bucal e ele imediatamente recusou a traqueostomia, ficou com a peça bucal intermitente. Não é? Isto é uma jovem com amitrofia espinal tipo 2 com 62 anos. Não é? 24 horas ventilada desde os 12. Não é? E hoje usa peça bucal. Já vos vou contar a história dela, que ela faz coisas inacreditáveis. No Japão também usam muito esta peça bucal. Aqui a questão da segurança é importante, a fixação da peça bucal perto da boca do doente é muito importante. E antigamente nós tínhamos que adaptar suportes de microfone nas cadeiras de rodas, era complicado. Hoje em dia, portanto, há braços específicos para a peça bucal, há modos específicos para a peça bucal, e mesmo que a criança não consiga ter abertura de boca para pegar na peça angulada, pode perfeitamente ter uma peça bucal tipo um canudinho, não é? Como vocês veem aqui, e este jovem com amitrofia muscular espinal tipo 2 ainda consegue ter algum movimento para pôr a peça mais pertinho da boca dele quando ela lhe foge. E vejam o que é que está aqui, quando eu adapto o doente à peça bucal, porque estamos a falar de volumes altos, monitorização sempre do CO2 transcutâneo aqui, para saber se as várias insuflações pulmonares que eu estou a provocar neste doente está a ter repercussões a nível da hipocapnia neles. Os ventiladores é complicado falar qual é o melhor, qual é o pior. O mais importante é vocês terem a noção de que os ventiladores têm que ser usados de acordo com a necessidade do doente. Felizmente, eu acho, não sei se é verdade ou não, mas felizmente as coisas mudaram aqui no Brasil. Eu lembro-me, durante anos, eu vim dar palestras, dar cursos ao Brasil e via dos CENs 24 horas ventilados com BiPAPs síncrones e BiPAPs, e depois os fisioterapeutas, como não tinham bateria, ligavam aquilo a uma bateria que se chamam de no-break, não é? Doentes com esclerose amniotrófica traqueostomizados 24 horas ligados a esses BiPAPs, que são BiPAPs para noturno só, não é? Doentes com amitrofia espinal tipo 1 ligados a BiPAPs sem qualquer tipo os ventiladores de biníveis não estão testados para trabalhar 24 horas sobre 24, não é? Portanto, a escolha do ventilador tem que ser de acordo com a dependência. Se eu ponho um ventilador binível que só dá até 8 horas seguidas numa criança com amitrofia espinal tipo 1 que precisa de 18, é crime na Europa.
É crime. O médico e o fisioterapeuta, se houver algum problema com esse paciente, vai preso. E era o que devia acontecer aqui no Brasil também. Um acessório fundamental é a umidificação. Não é? Os sistemas de umidificação são fundamentais porque permite que o doente mais dependente não tenha o problema de secura e o problema de secreções mais viscosas. Não é? O melhor, a comparação entre o nariz artificial ou o HME e um sistema de umidificação ativa externa é claramente superior à umidificação ativa externa, principalmente com controle de temperatura e com circuito aquecido. Obviamente que isto é extremamente caro para ter um domicílio para todos, mas esta é a situação ideal. Se não for possível, ao menos uma umidificação ativa sem circuito aquecido é mais barata. Todos estes aparelhos, isto está provado, não é? Portanto, ainda hoje eu conheço colegas que me pedem para ver doentes, famílias que me pedem ajuda aqui no Brasil, eu vejo que há uma dificuldade enorme em ter equipamento. Só tem um ventilador quando deviam ter dois. Um doente de 24 horas ventilado não pode ter um ventilador, tem que ter dois. Se um falha, o que é que acontece? Não é? É lei ter dois. Não é? Tem que ter um cough assist, tem que ter um oxígeno, tem que ter um aspirador de secreções. Nós agora até nos doentes mais secretivos estamos a pôr o vest, eu vou falar isso mais adiante. Mas tudo isso é muito mais barato do que ter o doente no hospital. Muito mais barato. Portanto, eu não consigo entender como é que... Eu acho que o doente não pode ir para casa se não tiver as condições todas. E as condições todas são isto. É aparelhos bons, máscaras boas, okay? Circuitos bons, para prevenir que o doente vá ao hospital. Mas temos de ter uma noção que, por mais bem ventilado que os doentes estão, 90% deles têm problemas e acabam por ter a mortalidade elevada, não por causa da hipoventilação, mas por infecções respiratórias de repetição provocadas pelo excesso de secreções, que o manejo das excreções é muito difícil. Estes 4 passos clássicos do manejo das excreções, fluidificação, descolamento, progressão e eliminação, todas estas etapas estão comprometidas nos doentes sinomusculares. E para o fisioterapeuta é claramente o maior faxineiro do pulmão, vocês sabem isso, não é? Mas às vezes o próprio fisioterapeuta tem dificuldade em distinguir o que é melhor, é uma técnica de fluidificação ou de eliminação. E para o neuromuscular, vamos fazer aquelas técnicas que fazemos nas bronquiolites, nas fibroses císticas? Então havia muita confusão, porque cada vez há mais técnicas, isso é bom, mas as mais técnicas confundem-nos. A vida era muito mais simples há 30 anos atrás, quando só havia 2 técnicas. Agora há muitas técnicas que nos confundem. O que nos levou a reunir, nós reunimos cerca de 20 experts europeus e fizemos um estado da arte das técnicas de manejo de secreções em doenças neuromusculares. Não é uma hora? Não é uma hora? Mas a palestra não é uma hora? Mas eu estava a contar que era uma hora. Mas está bem, eu passo rápido. Então nós distinguimos as técnicas de desobstrução periféricas e desobstrução superiores. Ok? As técnicas manuais, não é? São importantes quando são feitas com ventilação, mas curiosamente, eu reconheço a importância das técnicas manuais, não é? E sei que elas funcionam, mas curiosamente, quando nós vamos ver a evidência, não há nenhuma evidência que as técnicas manuais resultem. Não há um único artigo que me diga que a compressão-descompressão na criança com amitrofia espinhal tipo 1 resulta. Agora, a ausência de evidência não quer dizer evidência da ausência. Certo? Então investiguem. Não é? Eu acho que há um fisioterapeuta até que deu o nome dele a esta técnica, que é do Brasil, portanto, investigue-se. Não é? O que é certo é que a compressão não pode passar do limite de clausura da via aérea, porque aí faz mal, aí provoca broncoespasmo. E o Brasil os fisioterapeutas brasileiros são fanáticos por recrutamento, os médicos também, os pneumos, principalmente aqui de São Paulo. O recrutamento é um fanatismo aqui, não é? Aqui por futebol. Eu também sou fanático de futebol, mas tudo que é fanatismo é mau, não é? Então, o mesmo fisioterapeuta que é o fanático do recrutamento faz técnicas manuais até ao fim que provoca o total desrecrutamento, muito mais do que, por exemplo, a pressão negativa do cough assist,
ok? O VEST tem sido uma técnica muito interessante nas intercorrências, nas agudizações, ok? Hã? Pois, bem parecia. Pois, é que eu tenho aqui o relógiozinho. Pois. O VEST não é uma terapia domiciliária, não é, ok? Se eu consigo, não consigo ver. Mas a criança está com não invasiva, coloca o VEST e quando há muita secreção viscosa, ela faz o VEST e a seguir faz o Cough Assist. Não substitui, obviamente, o trabalho do fisioterapeuta, mas é um complemento muito importante. E não é para ter continuamente em casa, só nas intercorrências. E tem resultado muito bem. Nós estamos ainda a estudar, a ter um número mais forte para começar a publicar estes casos também. A tosse é fundamental. Portanto, tentar mais na amitrofia tipo 2, nós conseguimos medir a tosse dos nossos doentes. Sabemos se a tosse estiver abaixo dos 270, 160, está comprometida. Podemos escolher entre técnicas manuais, ou tosse assistida manual com insuflação, ou partir diretamente para a tosse mecânica, que é o Cough Assist. Okay? A tosse manual é importante. O empinhamento, o air stacking, é fundamental também. Permite que haja um aumento, isto na amiotrofia tipo 2, no Duchenne, é muito interessante de ver, porque quanto mais MIC, quanto mais máxima capacidade de insuflação eles são capazes de fazer, mais devagar deteriora a sua capacidade vital. Portanto, acaba por ser um recrutamento e um desacelerador da progressão da deterioração da capacidade vital. Ok? Portanto, as crianças aprendem isso muito bem. Eu privilegio a peça bucal porque eu sei que esta criança daqui a uns anos pode precisar de peça bucal para ventilar e é muito mais fácil, não é? Isto aqui até no Brasil, até a minha querida amiga e seguidora a Rita de Belo Horizonte, onde ela sabe da importância de medir a capacidade vital, portanto, ver a capacidade vital desta criança com amitrofia espinal tipo 2, perceber que está a evoluir e não atingiu ainda o platô, mas isto pode ser feito no tipo 2, não pode ser feito no tipo 1, que é ver também a evolução daquilo que ele consegue stackear, não é? Daquilo que ele consegue reter. 1, 2, vamos lá, segura e deita fora. Ele passa de 650 de capacidade vital para 900 de máxima capacidade de insuflação. E vão os dois. É engraçado porque na amiotrofia espinal tipo 2, até aos 15, 16 anos, eles vão acompanhando. E depois a capacidade vital atinge o platô e o MIC continua a subir, porque a criança vai crescendo. Portanto, é muito importante também para aumentar a tosse. Vejam que este doente tem um pico de fluxo de tosse muito fraquinho e ele não precisa de assistência nem do Cough Assist, nem de técnicas manuais. Ele tosse muito fraquinho, não é? Este tipo 2, vai buscar a peça bucal, stackeia com o ventilador volumétrico, vejam que ele tem um pico of flow para aí de 100, sem assistência nenhuma, e vai, pumba, cá para cima. Não precisa de ajuda nenhuma, é completamente autónomo para tossir. Portanto, vamos evoluindo, vamos medindo essas várias assistências da tosse, ensinando a família a fazer isto, não é? Os doentes... Não me vale de nada eu obter um pico of flow nesta criança de 300. Quem tem que obter é a mãe, não é? São as mães e os cuidadores que têm que ser treinados com tudo isto. Okay? É fundamental o treino. E depois temos a tal máquina da tosse, não é? O Cough Assist. Para quem pensa que é uma máquina muito nova, que só existe há 10, 15 anos, já existe desde 1952. Okay? O primeiro Cough Assist com que eu trabalhei em 98 foi este. Cough Later, não é? Nos Estados Unidos, e depois têm surgido outros modelos e hoje em dia temos até vários modelos sem ser deste, temos vários modelos de outras marcas até, e claramente é a estratégia que mais aumenta o pico fluxo de tosse, ok? Eu sinto-me responsável por ter criado o mito dos 40 menos 40 e vou-vos contar uma história. Nós isto foi 2004, não é? No nosso artigo do CHESS de 2004, onde toda a gente estava a usar pressões de 20 menos 20, um medo do pneumotórax, medo do barotrauma, não é? Então nós fomos aos artigos antigos do tempo da polio, dos anos 60, que estavam a usar o Cough Later, e vimos que eles estavam a usar pressões de 40.
Então usamos pressões de 40 aqui. E resultou. Então publicamos que a pressão melhor para o cough assist é 40 menos 40. Minhas desculpas. Enganamo-nos. Porque só há 4 anos atrás é que percebemos que os 40 menos 40 aplicados nos anos 60 não eram em centímetros de água, eram em milímetros de mercúrio. Nós também nos enganamos, não é? Portanto, agora que toda a gente está convencida a usar menos 40 para mais 40, já ninguém usa 20, espero eu, agora eu digo-vos para usar 50 e 60. Porque nós publicamos, porque ainda por cima agora, também por pedido nosso, na altura, aos engenheiros da Philips, agora o novo Cough Assist, ou o Cough Assist que agora está no mercado, permite medir o pico fluxo de tosse gerado pela máquina. Portanto, as pressões da máquina têm que ser direcionadas ao máximo pico fluxo de tosse gerado pela máquina. Então nós fizemos isso, não é? Isto é o nosso mais recente artigo, onde nós estudamos 184 doentes, dividimos em idade de 0 a 3, 4 a 5, mais de 15, estudamos Duchenne's, elas, atrofia espinal tipo 1 e tipo 2 e tipo 3 e tipo 4, outras doenças neuromusculares, e dividimos em disfunção bulbar. Portanto, fomos à procura da melhor pressão de acordo com a idade, diagnóstico e até presença de traqueostomia. E o que nós encontramos foi que nenhum pico of flow gerado melhor foi gerado com pressões abaixo de 40. Todos foram gerados acima de 50. E em doentes traqueostomizados, independentemente do calibre da tráqueo, o pico of flow gerado foi com pressões de 70. Portanto, a máquina chama-se E70 porque é máximo que dá. Portanto, se calhar até é 80, mas 70, e não entra 70 centímetros de água no paciente por causa da resistência da própria tráquea. E na amiotrofia espinal tipo 1, por exemplo, nós comparamos a tosse voluntária, que é 0, a tosse voluntária, que é a tosse assistida com mão, que também é 0, e o pico fluxo de tosse gerado pelo Cough Assist, com pressões entre 50 e 60. Portanto, toda a pressão, eu aqui, portanto, eu dou um desvio padrão até, portanto, tem um desvio padrão de mínimo de 70, portanto, qualquer pico fluxo de tosse, com base neste artigo, gerado pela máquina, na amiotrofia tipo 1, que esteja abaixo dos 150, é inefetivo. Portanto, subam as pressões. Claro que os tempos também são importantes, mas os tempos têm a ver com a sincronia, não é? E se a criança tiver mais de 50 mililitros, mais uma vez a importância da capacidade vital, se a criança tiver mais de 50 mililitros de capacidade vital, podem usar o Cough Track, que ela desencadeia muito melhor e sincroniza muito melhor com a máquina. E há que ensinar os cuidadores a fazer isto. A maior parte, os fisioterapeutas são muito importantes para fazer a técnica, mas é os cuidadores que têm que saber fazer. Não é? Portanto, nós damos muita importância ao treino do cuidador, porque é o cuidador que vai resolver o problema da intercorrência e vai evitar o internamento. Para mim, eu não tenho mérito nenhum em evitar que estes meus doentes não vão ao hospital. O meu mérito é treinar os cuidadores e depois o mérito é deles. E não vale a pena estar a mexer nos parâmetros ventilatórios, a aumentar o EPAP e a dar oxigênio. Criança com amiotrofia espinal tipo 1, que infecta e tem secreção, tem que fazer muito cough, muita fisioterapia respiratória. E aí são os cuidadores que têm o mérito. Se não conseguirem, vêm ao hospital. Se eu não conseguir, intubo a criança, deixo a criança descansar durante 2 dias no tubo, faço muito Cough Assist pelo tubo, porque não há qualquer problema. A criança dorme, descansa, passado 2 dias acorda, está tranquila, tiro-lhe o tubo, põe a máscara no invasivo e manda para casa. Às vezes estas crianças têm que descansar. E a minha experiência é que as crianças com amiotrofia tipo 1 até aos 2 anos são intubadas em média 2 vezes. É mais ou menos 1 vez por ano. E depois dos 2 anos, nunca mais são intubadas, a não ser que tenham uma intercorrência ou uma infecção grave. E porquê que é essa questão dos 2 anos? Tem a ver com a colaboração com o Cough Assist. Algumas até fazem sozinhas e tal, portanto. As contraindicações relativas
portanto, não há assim grandes contraindicações, é preciso ter cuidado após as refeições. Aqui sim, a disfunção bulbar, que não acontece na amiotrofia tipo 1, o enfisema, o pneumotórax, não acontece. Eu apenas teria algum cuidado, e é importante, não temos que medir a tensão arterial cada vez que fazemos cough assist, mas ter atenção à frequência cardíaca. Uma hipotensão normalmente provoca uma bradicárdia e uma disautonomia. Portanto, estar atento quando as sessões de cough assist estão a ser muito, muito frequentes, estar atento à bradicárdia. Não Os meus amigos japoneses, eles adoram comer, eles têm aquela comida típica japonesa deles, né? Os tipo 1, eles não têm hipótese, têm que fazer gasta, mas os doentes mais disfágicos, né? Que continuam a comer pela boca, comem pela boca, engasgam-se sempre, e cada vez que se engasgam, vai lá e fazem o cough assist. É a prática deles, né? Eles tiram autênticos sashimis e nigiris com o cough assist. Tentar desmistificar que o doente pode estar 24 horas dependente do ventilador com capacidades vitais de 0. Não há qualquer problema, já vos provei isso. Ok? Este é o paradigma, ainda existe, não é? Doentes com mais do que 16 horas têm que ter uma traqueostomia, não é? Nós tentamos, isto é o John Bach há uns anos atrás, tentamos provar que isto é um paradigma paralisado, ok? Esta doente, a tal de 62 anos, com amiotrofia espinhal tipo 2, com ventilação contínua, vai para todo lado, com a palhinha, não é? Nós publicamos este estudo com 100 doentes com amiotrofia espinhal tipo 1, que todos eles evoluíram para a ventilação contínua, não é? Tentar perceber quais são os objetivos. Tudo isto que eu vos digo está bem evidenciado. Tentar perceber nada disto é possível sem tecnologia, não é? O equipamento é fundamental. A evidência está lá, tudo aquilo, isto foi um consenso que nós fizemos há uns anos atrás, tudo aquilo que eu vos digo está presente neste consenso. Obviamente que este consenso é para todas as doenças neuromusculares. Já há um consenso do Duchenne, faz falta um consenso da amiotrofia espinal. Portanto, isto são as recomendações. E depois, por último, a qualidade de vida, os objetivos e a boa expectativa de vida, não é? Tentar perceber que o incurável não é intratável e a total dependência física, ventilatória, não quer dizer que o paciente é terminal, a não ser que seja esse o seu desejo, não é? Portanto, alguns exemplos de boa qualidade de vida. E agora, os pacientes querem sair de casa. Eles não querem ficar em casa. Eles querem ir ao zoológico, ventilados. Eles querem, olha, esta doente, a 24 horas, vai de jet ski, leva o bambu na peça bucal e siga, não é? Vão para a escola, vão de avião, não é? Isto foi no Brasil. Uma doente minha, no Brasil, que foi expulsa pela TAM do avião porque se recusou a desligar o ventilador à sua filha com amiotrofia espinhal tipo 1. E o comandante e a aeromoça disse, tem de desligar isso porque não ouviu o comandante a dizer que o aparelho eletrónico tem de desligar no levantamento. Disse, como é que eu vou desligar o aparelho do meu filho? Ela vai morrer. Tem de desligar. O comandante veio e expulsou a mulher do avião. Ela processou a TAM e ganhou 20 mil reais. É o que diz aqui, não é? Danos morais, 20 mil reais. Foi pouco. Eu também acho que foi pouco. Né? Porque a criança desatura. O doente neuromuscular desatura no avião, ventilado. Não há que ter medo. Mas sabem uma coisa? Vocês também desaturam quando vão de avião. É normal. E aquela minha doente, que vai de jet ski, também gosta de andar de avião, mas ela vai para o cockpit, com a peça bucal lá. Não é? Portanto, o céu é o limite. Portanto, não há qualquer medo de andar de avião. E depois tentar perceber que a qualidade de vida da criança com amiotrofia espinal é um conceito muito subjetivo. O John Bach fez este artigo brilhante, que ele foi à procura do conceito de qualidade de vida visto aos olhos dos profissionais de saúde e visto aos olhos dos pais e cuidadores. E encontrou uma grande diferença entre a mãe, o pai, o avô. Todos eles achavam que a criança era ótima, tinha boa qualidade de vida e estavam orgulhosos dela. E os enfermeiros e os médicos achavam que não. A única coisa que é diferente entre... e depois ele comparou a qualidade de vida
vista dos pais de crianças afetadas com a qualidade de vida vista dos pais de crianças não afetadas. E sabem uma coisa? Não houve diferença nenhuma. Não houve diferença nenhuma. A única diferença significativa que houve é que os pais das crianças afetadas acham que é um pouquinho mais difícil cuidar delas. Não é? E pronto. E elas não é? Saem. Não é? É importante a socialização. É importante permitir que estas crianças possam ter experiências. Esta é uma agora do Brasil, aqui de São Paulo. Não é? Ir à escola, conhecer outras crianças, interagir. Não é? Este é um problema bom, não é? Tentar perceber que pode haver irmãos que não são como ela. Não é? Abraçar, não deixar que os pais sejam reféns só da criança afetada. Não é? Portanto, e esta criança é uma inspiração interessante porque até o próprio andar, não é? Começou assim e agora vai passear sempre com o bipap assim. Não é? Portanto, posso dizer que esta criança tem uma ótima qualidade de vida. Não é? Portanto, aqui há alguns casos mais, não é? Estão bem melhor do que nós estamos aqui fechados. Não é? E depois a última mensagem que eu tenho para vos dar é o cuidado do cuidador. Posso-vos dizer que não cometam, ou seja, nós não pensamos nisso e estamos bem mais à frente. Nós nunca pensamos que uma criança com mitrofia espinal ou um doente com mitrofia espinal pudesse sobreviver, ou não é só mitrofia espinal, é o neuromuscular em geral, pudesse sobreviver aos seus pais. Mas isso é a lei natural. A lei natural das coisas é os filhos, é os pais morrerem primeiro que os filhos, certo? E nos neuromusculares sempre foi aceite que os filhos morriam primeiro que os pais, porque são neuromusculares. Isto não está a acontecer. As crianças estão crescendo, não é? Estes dois gêmeos, hoje, os dois irmãos, que aqui tinha 13 e 1 ano, agora têm 28 e 26. Não é? Os pais estão a ficar mais velhos, os pais estão a ficar doentes. Não é? Os pais também têm direito a ficar doentes. Há que encontrar a solução para estes doentes. Há que encontrar a solução. O que é que vai ser feito de um jovem com mitrofia espinal tipo 2, com 30 anos, 40 anos, que os pais ficam doentes e deixam de ter... Vão para uma instituição? Vão para o hospital? É preciso preparar a comunidade para isso, ok? Esta fotografia, para mim, é paradigmática. Esta fotografia faz 50 anos de diferença. Antes e depois, 50 anos. E este senhor continua a achar que a sua velhinha mãe, de 90 anos, é a melhor pessoa para lhe dar ao ambu. Mas esta senhora faleceu agora. Ele não tem mais ninguém. O que é que ele foi? Foi para uma instituição. Não é? E a vida dele, tivemos que o tirar de casa. Não é? Às vezes, os outros cuidadores podem aparecer. Não é? Temos tido experiências interessantes com cachorros, que ajudam os doentes neuromusculares, nomeadamente a pôr a peça bucal, a acender a luz. Interessante. Por último, os sistemas de saúde não permitem explorar todo o potencial ventilatório destes doentes, nomeadamente no que diz ao reembolso e ao apoio domiciliário. É necessário que haja maior formação, ainda, dos profissionais de saúde acerca destes conceitos. E nestes doentes, a terapêutica ventilatória invasiva deve ser encarada como última alternativa e não como uma alternativa mais fácil. Okay? Os doentes ficam felizes com ventilação não invasiva, brincam com ventilação não invasiva, ok? E depois isto é um fenómeno interessante que eu queria parar, até para refletir agora no café. A nossa prática enquanto seres humanos está dividida em várias áreas, não é? E há uma zona de conforto, em que nós nos sentimos bem, e a zona de aprendizagem. E acima dessa zona de aprendizagem existe a zona de pânico. Extrapolando isso para a minha palestra, a zona de conforto é isto. É VNI noturna, com pressões reduzidas, aspirações, cofacites com pressões reduzidas, terapia manual convencional e traqueostomia. A zona de pânico é tudo aquilo que eu vos mostrei. Completamente fora da zona de conforto. Mas se vocês passam da zona de conforto, passam por uma aprendizagem, vocês conseguem tirar a cabeça da areia. Aprender, passar da zona de conforto para a zona de aprendizagem, passar a zona de pânico, né? Saltar essa zona e chegar à zona que eu estou agora. E a zona onde eu estou agora é a zona mágica. Ok? Portanto, por muito abismo que vos possa parecer estas abordagens, acreditem que o doente no final vai sorrir para vocês
e vai-vos agradecer por vocês terem permitido que ele viva com qualidade. E o facto da criança com mitrofia espinal tipo 1, que tem este sorriso que é igual em todos, ele não perde esse sorriso quando lhe põe uma máscara. E tem estas expressões quando tem uma máscara. Portanto, termino com uma frase de Einstein que fala que insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E vocês investindo em crianças neuromusculares, não tenham dúvidas que estão a investir muito provavelmente em futuros Einsteins, porque se há coisa que eles têm é muita inteligência. Há um doente meu que até acha que a amiotrofia espinal é o passo seguinte da evolução, como vocês veem aqui, e tatuou isso no seu braço. Olhem a autoestima deste cara. E é esta autoestima que eu gostava que todos os doentes tivessem. Só o têm se tiverem estes cuidados respiratórios muito bem implementados. Muito obrigado pela vossa atenção. Legal, tem algumas perguntas aqui. Na tua experiência clínica, a partir de qual idade é feita a medida da capacidade vital forçada? 10º dia. Ao diagnóstico. Como é que se mede a capacidade vital num bebê diagnosticado com 1 mês, 2 meses? Não se vai ao pé do bebê e diz, vá, sopra aqui com força. O bebê não vai fazer isso. É a capacidade vital do choro. É provocar o bebê. Quando ele faz espirómetro. E sopra. Muitas vezes eles não choram, porque eles são muito bonzinhos. Aí a gente dá um beliscão neles. Eles mede a capacidade vital. Uma outra pergunta aqui. Como evitar a distensão abdominal, a aerofagia, com altas pressões respiratórias na VNI? Normalmente, na amiotrofia, isso não acontece muito porque eles fazem nasal, máscara nasal. Normalmente, a amiotrofia tem mais aerofagia com o cough assist. Não é? É tentar drenar, pôr o gastro em drenagem. Quando o Nissan é recente, isso não é tão eficaz, porque não há muita passagem. Quando o Nissan, desculpem, é eficaz, não há muita aerofagia. Por isso é que eu recomendo também que cada vez que fazem a gastro, façam com fundoaplicatura de Nissan, para evitar também não só o refluxo, mas também a aerofagia. No caso dos pacientes que não têm gastro e têm só e têm aerofagia pelas pressões elevadas, é massagem e compressões na barriga, pô-los mais sentados e deixar que eles arrotem e deem tracos. Uma outra pergunta. Devo fazer empilhamento em criança, paciente criança de 2 anos, traqueostomizado? Não é possível fazer empilhamento, tal como ele é descrito, em criança traqueostomizada. A única forma de fazer empilhamento, que não é bem um empilhamento, é tapando a válvula expiratória do ambu e insuflando. Num doente traqueostomizado, isso pode ser perigoso, porque não há escape. Enquanto eu, num não invasivo, vou e se houver escape, ele consegue escapar à volta da máscara ou pelo nariz, por isso que eu gosto da peça bucal, porque eu empilho e se empilhar demais, o ar foge pelo nariz. O doente instintivamente abre a nasofaringe. No traqueostomizado é mais perigoso. Eu não recomendaria fazer empilhamento de ar num doente traqueostomizado. Se quiserem expandir um doente traqueostomizado, façam-no com o cough assist. E uma outra pergunta, querendo saber um pouco mais sobre terapias de pressurização, válvula VUP, ventifísio. O quê? Válvulas, saber mais sobre terapias de pressurização, válvula VUP. Válvula VUP? VUP. Faço ideia o que é. Nunca vi isso escrito, nunca vi evidência sobre isso. Deve ser uma gambiarra de alguém. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui pelo... Bom dia, Miguel. Eu sou a Pamela, uma das fisioterapeutas do Joaquim. E eu gostaria de entender, que não ficou claro para mim, por que usar um EPAP de 4 e a gente aumentar essa pressão, sendo que um EPAP fisiológico seria 5 para ele. O Joaquim está traqueostomizado. Isso. O EPAP fisiológico é 5
por causa do espaço morto anatómico. Nós, que não fazemos ventilação, não temos nenhum EPAP para respirar, certo? Portanto, o EPAP é desconfortável, na minha opinião, para o doente. Não há qualquer razão para usar EPAP num doente neuromuscular, principalmente se estiver traqueostomizado. A única razão que eu aceito um aumento de EPAP um pouco mais significativo é quando há comprovado, e eu aceito esse diagnóstico, quando há uma apneia obstrutiva do sono descrita. Isso acontece muito naqueles dos cérebros mais gordinhos, etc. E aí, claramente, há uma apneia obstrutiva que não tem nada a ver com a doença, tem a ver com a estrutura do peso, da anatómica, do pescoço, etc. E aí o EPAP funciona. Funciona também em casos mais avançados de disfunção bulbar na esclerose, porque o EPAP um pouco mais alto evita o colapso da glote e permite que o doente esteja com a glote mais aberta para ventilar melhor com um EPAP alto. Na amiotrofia espinal, onde normalmente eles não têm apneia, ou normalmente eles não têm disfunção bulbar, não vejo razão nenhuma para ter o EPAP. A única razão que eu uso EPAP de 4 é porque os circuitos passivos não me permitem zerar o EPAP por causa do rebreathing, que é um circuito passivo. Posso dizer que o John Bach usa circuitos ativos e zera o EPAP. Os EPAP zeram. Mas eu não gosto de usar circuitos ativos porque provoca alguma assincronia. E como ele não vê essa assincronia e acha que a assincronia não é importante, eu é que sou muito detalhista nas curvas e não gosto de ter duplo triggering, não gosto de ter como eu faço as minhas adaptações em laboratório, eu vejo essas assincronias. O John não tem um laboratório porque ele não vê. Então ele usa circuitos ativos com EPAPs de 0. Eu uso com EPAPs de 4 porque prefiro os circuitos passivos por causa do sistema de trigger automático. Okay? No doente traqueostomizado, o EPAP não serve absolutamente para nada. E mais uma vez digo, para os fanáticos do recrutamento, o que recruta é a pressão inspiratória. O que recruta é a pressão do cough assist, não é o EPAP. Porque, para quem tem formação do UTI, sabe perfeitamente que a fisiologia que está por trás do EPAP é completamente diferente da fisiologia que está por trás do PIP. PIP e EPAP é completamente diferente. PIP para recrutar um doente com SARA em UTI faz sentido. EPAP para recrutar um doente com pneumonia neuromuscular não faz sentido nenhum. Tá? Mais alguma pergunta? Primeiro, parabenizar a palestra, muito boa. E só uma dúvida. Normalmente, a gente tenta estabelecer um volume corrente por peso, em terapia intensiva, mais especificamente. Com essas pressões mais altas, qual seria o volume por ml por quilo máximo a ser atingido ou não teria? Qual seria o ideal? Isso é uma ótima pergunta. A conta dos mililitros por quilo, o 6 a 8, o 8 a 10, em UTI é com um volume corrente real. O doente em UTI está entubado, está com um duplo circuito e o volume corrente que é medido pelo ventilador é o volume corrente real. O que entra no tubo sai pelo circuito expiratório. É o volume corrente real. Quando estamos a falar de ventilação invasiva, é volume corrente estimado. Portanto, calcular os mililitros por quilo em não invasiva não faz sentido. Porque o volume corrente que é medido por um circuito aberto, porque não invasiva é um circuito aberto, não faz sentido. Estás a calcular um volume que não é real. Não é? Portanto, as pressões têm muito a ver com a patologia. Não é? Hoje estamos a falar da amiotrofia espinal. E na amiotrofia espinal, as pressões são ajustadas com 3 objetivos. Corrigir a respiração paradoxal, corrigir a saturação e o CO2 e permitir que a criança descanse e seja acoplada com a frequência respiratória do ventilador.
Eu não quero pôr frequências de backups de 35, 40 ou 45. Para a criança se acoplar se tiver um IPAP de 12. Mas se a criança tiver um IPAP de 20 ou 25, o volume minuto dela diminui e ela encosta-se mais a uma frequência de 20, por exemplo, que é o fisiológico para ela, ou 25. Por isso, normalmente eu ponho sempre 2 ciclos acima da frequência de base da criança se não fosse afetada. Portanto, eu uso pressões para que o doente seja capturado pelo ventilador e seja uma boa sincronia. E expansão. Foi o que eu vos mostrei ali. A criança com amitrofia tipo 1 ficava bem com 14 ou 15. Para resolver CO2 e dióxido de carbono. Mas não vai resolver a paradoxal, logo vai permitir que haja pectoscavato. O que eu não sei ainda, e foi uma vez um grande fisiologista pulmonar que nos perguntou, a mim e ao John, quais são os efeitos a longo prazo desta elasticidade que nós estamos a fazer ao pulmão. Não sabemos, não fazemos ideia. O que é certo é que o John Bach já está a fazer tomografias aos doentes com amitrofia dele, que já têm 34 anos, com tipo 1, que estão 24 horas ventilados com pressões altas desde os 6 meses, e não está a encontrar diferença nenhuma do ponto de vista de elasticidade ou do ponto de vista de lesão pulmonar. Vamos ver. Mas não há qualquer contraindicação. Mas eu não uso nenhum meu conta de mililitros por quilo, porque aquele volume corrente é estimado, não é real. Bom dia, Miguel. Na hora que você falou sobre o uso das pressões do Coffee Assist, em torno de 60, 70, né, pressões mais elevadas para pacientes que estão em traqueostomia ou intubados. É porque a minha experiência não é com paciente, né, entubado ou com tráqueo, é só com VNI. A famosa pressão de platô de 40, que a gente tanto escuta falar em unidade de terapia intensiva, que não deve ser elevada, né? A esse ponto já poderia ocorrer volutrauma ou barotrauma. Existe alguma coisa de estudo falando de limite de pressão para Coffee Assist? Tu não podes comparar uma terapia que é feita durante 2 minutos com uma terapia que é feita o dia todo. Ventilação é diferente do Coffee Assist. Eu até hoje nunca vi nenhuma criança neuromuscular em UTI a fazer pneumotórax ou barotrauma com pressões elevadas, porque a pressão que tu estás a usar alta é para vencer a resistência do tubo. Mesmo usando a não invasiva, nesse estudo houve doentes que fizeram 70 de pressão. O pico ao flow foi mais alto, mas eles não gostaram, sentiram-se desconfortáveis, o ar saiu, o ouvido estalou por causa da pressão. Então reduzimos para 60 ou 50. O mais importante é ir subindo, até atingir um máximo pico ao flow gerado com pressões toleradas pelo doente. Então é o tempo de uso que faz... né? E o próprio Coffee Assist, os doentes vão se habituando a essas pressões. E aquilo é feito durante 6 ciclos, demora aqui 2 minutos a fazer. Tá. Não é? Não vai provocar. E não se esqueças de uma coisa, o doente neuromuscular não tem patologia pulmonar. E essa regra da UTI é para doentes com patologia pulmonar. E em ventilação invasiva contínua. Ventilação mecânica contínua. Ok. Não tem nada a ver. Não extrapolem os conceitos de barotrauma da ventilação para os conceitos de barotrauma com o Coffee Assist. Ok, obrigada. Oi, Miguel. Eu trabalho na UTI, lá em Santa Catarina, e atendimento de paciente domiciliar e ambulatorial. E uma coisa que às vezes dá confusão um pouco nisso que ele falou do volume corrente, por exemplo, se eu vou tratar um paciente entubado na UTI, eu uso daí o cálculo do volume corrente, eu não tenho essa tolerância que eu teria na VNI, é isso? Daí eu posso usar quando o doente está entubado, tu deves respeitar os mililitros por quilo. Tá. Porque são os verdadeiros. Que estão, não é? Mas o doente, quando está entubado, na minha opinião, está doente. Sim. Não é? Portanto, tu queres expandi-lo, mas expandes com o Coffee Assist. Não vais fazer pressões altas para expandir o tórax quando o doente está entubado. Quando o doente está entubado, tu queres resolver a infecção ou a razão pela qual ele foi entubado e estubá-lo o mais rapidamente possível. Esse é o objetivo. E só o fazes com o Coffee Assist. Tá. E
Tem um artigo de 2007 que compara uma diferença de pressão de 10 com uma diferença do IPAP para o EPAP com outra de 14. Esses valores vocês costumam usar como uma referência? Usamos assim, mais. Mais? Usamos mais. E isso tanto em ventilação invasiva quanto não invasiva, esse mesmo... Depende. Se for em não invasiva, com certeza. A invasiva depende da idade da criança. Se a idade da criança estiver em desenvolvimento ainda da caixa torácica, usamos pressões altas. Mas atenção, porque eu uso pressões altas na não invasiva porque o doente escapa, não hiperventila. O doente está com pressão de 25/4, altíssimo. Não é? Se eu lhe fecho a boca ou lhe ponho uma máscara facial, ele no outro dia de manhã tem um CO2 de 12, está hiperventilado. Não é? Mas é delicioso de ver uma criança neuromuscular que está dormindo com 25/4, com o CO2 transcutâneo, e quando o CO2 transcutâneo bate nos 20, sabe o que ele faz? Faz isto. Destranca a nasofaringe e deixa o ar escapar. É o drive dele que está mandando. Com a traqueostomia eles não conseguem fazer isso. Portanto, o medo de usar pressões altas na traqueostomia é que eu não tenho tanto controle na hiperventilação como tenho com a não invasiva, porque o doente não consegue escapar ar com a traca porque ele é imposto. Então aí eu uso pressões mais baixas. Tá bom, obrigada. Alguma outra pergunta? Bom, então eu queria agradecer ao Miguel. Obrigado. E convidar todo mundo para o nosso intervalo. E a gente volta aí uns 10 minutinhos.